Oi, gente! O vlog de hoje vai ser sobre pizza. Eu quero fazer pizza napolitana para assar no sábado. Hoje é quinta-feira, então vai ser pizza de fermentação longa, 48 horas de fermentação na geladeira, então tem que começar hoje. A ideia é fazer uma grande quantidade de pizza. Eu quero fazer 4 quilos de trigo de pizza, que vai dar aproximadamente aí umas 24 pizzas. Eu acho que dá umas pizzas tamanho brotinho, assim, uma pizza mais individual. Mas depois, quando ela estiver pronta, eu vou medir certinho para vocês. Então, eu vou fazer uma pizza com fermentação mista, eu vou usar um pouco de levain e eu vou usar fermento químico. A primeira vez que eu fiz dessa forma e deu super certo. A primeira e única vez, nunca mais fiz. Eu nunca testei de fazer só a pizza com levain. Eu tenho medo de fazer agora, como eu vou fazer para várias pessoas, tenho medo que dê errado. Então não vai ser dessa vez que eu vou tentar fazer só com levain. A gente usa pouca quantidade de fermento químico, mas se você usar só o fermento químico também vai dar certo. A farinha que eu vou usar vai ser uma farinha nacional, a farinha da marca Venturelli, não é farinha 00, mas ela é uma farinha com grande quantidade de proteínas, então é uma farinha que aguenta bem. A receita basicamente vai funcionar de 2 etapas, então a primeira etapa vai ser fazendo uma esponja com fermento químico, e eu vou alimentar o meu levain. E com a farinha de trigo, eu vou fazer a autólise, que é basicamente misturar o trigo com água. Aí na segunda etapa, a gente vai misturar então essa esponja com a farinha ali que foi misturada com água, e depois vamos bater bastante, depois a gente vai adicionar sal. Aí a massa tá pronta. Mas se você vai sovar ela na mão, tem que sovar bastante. Eu aqui vou usar a minha batedeira. Então, vou dar um geralzinho na receita aqui só pra vocês terem uma noção geral. Então, cada massa, eu vou fazer 4 massas, cada massa vai ir 1 kg de trigo. Mas desse 1 kg de trigo, a gente vai tirar primeiro 100 gramas para fazer a esponja. Então, pega o saquinho de trigo, tira 100 gramas, coloca mais 100 gramas de água e mais 2 gramas do fermento químico. Eu poderia colocar 1 grama só se a minha farinha fosse um pouco mais forte. Mas eu tenho um pouco de medo de dar errado, né? Então é uma noite que a estrela da noite vai ser a pizza, a gente vai estar. Eu vou assar essa pizza no sítio, não vou assar aqui em casa, então não vai ter pra onde correr. Se não tiver pizza pra jantar, vai jantar queijo e molho de tomate, que vai ser a única coisa que vai ter. Não tem como assar essa pizza em casa e ter esse mesmo resultado. Pelo menos eu nunca consegui, assando em forno convencional, porque você precisa de uma temperatura muito alta para ela conseguir criar os alvéolos e tal e ficar com bordinho. O forno que eu vou assar é o forno da minha avó, é um forno muito antigo, que ele tá lá no sítio já há muitos e muitos e muitos anos, eu não sei quantos anos, mas ao longo desse vídeo aí eu vou descobrir para vocês e eu conto. Eu fiz da primeira vez lá, a gente assou em cima de pedra refratária, e nós assamos em cima de tijolinhos separados, assim, então ele ficou meio desnivelado, uma pizza meio que virou lá em cima, então dessa vez a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais certa. Eu encontrei uma pedra refratária um pouco maior e vai ser essa pedra que eu vou colocar dentro do forno. Lembrando que ele é um forno feito para pão, ele não era feito para pizza, mas que a gente está improvisando. E na primeira vez o improviso deu totalmente certo, então vamos ver dessa vez. Voltando para a massa, então vou fazer ela hoje. Essa esponja ela precisa descansar por 3 horas e vai ser o tempo que o trigo com a água vão descansar também. Eu vou colocar essa mistura de trigo e água para descansar dentro da geladeira, que vão ser então os 900 gramas de trigo mais, mais 550 gramas de água dentro da geladeira, e a esponja, que vai ser feita com 10 gramas, 100 gramas de trigo e 100 gramas de água, mais os 2 gramas do fermento, vai ficar fora da geladeira por 3 horas. Vocês vão ver que ela vai crescer, ela vai dar uma boa fermentada ali. E depois a gente vai bater tudo isso, bater bastante na batedeira. Se dá pra bater ali uns 5 minutos na batedeira, se a batedeira aguentar. Aí depois colocar o sal e bater mais um pouco, né? Eu vou adicionar na minha massa levain. Então eu vou colocar em cada quilo desse de trigo, então em cada massa dessas 4, eu vou colocar 100 gramas de levain. Levain é um fermento natural, assim, é o fermento que eu mais uso aqui em casa, mas como eu nunca fiz um teste de uma pizza só com levain, não é hoje que eu vou arriscar. Mas eu ainda pretendo fazer isso, né? Então eu vou colocar os dois, porque eu gosto muito do tchanzinho que o levain dá pra massa, né? E eu também nunca fiz sem levain. Então, hoje não é um dia de teste, eu vou continuar fazendo a mesma receita de sempre. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que vai ser esse preparo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar direito, porque eu tô fazendo tudo sozinha. Não tenho muita prática em gravar e eu sou uma pessoa amadora fazendo uma pizza napolitana. Aqui não tem nada de profissional, não tem nada de experiência, então é simplesmente uma pessoa que deu a loucura e quer tentar fazer, ok? Então, até daqui a pouco. Aqui mostrando para vocês o preparo da esponja. Então, a gente está colocando 100 gramas de trigo num copinho. Eu achei que ficou bem ruim para mim trabalhar com um copo desse tamanho. Eu sugiro que vocês façam a esponja em um pote um pouco maior, né? Então, 100 gramas de trigo e 100 gramas de água, fazendo muita bagunça na minha mesa. Adiciona esses 100 gramas de cada e mistura bem esse trigo com a água, misturar bem eles, né? Fazer uma massinha bem homogênea e acrescentar aí o fermento.
Lembrando que são 2 gramas apenas de fermento. Se você estiver usando uma farinha boa, uma farinha 00, você pode colocar 1 grama só que vai dar certo. Mas como a minha farinha não é farinha importada, é uma farinha nacional mesmo, eu deixei 2 gramas. Aí é só, basicamente, né? Então, misturar bem e deixar essa esponjinha aí descansar em temperatura ambiente mesmo. Então, ali tá mostrando ali os 4 copinhos que eu deixei descansando. Por volta de 3, 4 horas vai ser o tempo suficiente para ele dobrar. Agora a preparação da massa, né? Então, joguei ali o resto da farinha, que foi 900 gramas, que sobrou dentro do pacote, mas adicionei os 550 gramas de água. Então, você vai começar fazendo uma autólise dessa farinha misturada com a água. Tem que misturar bem essa massa, fazendo bastante bagunça na mesa, né? Então, misturar bem, sovar ela bem e armazená-la em geladeira. Durante o tempo que a esponjinha vai fermentar, né, que vai crescer a nossa esponja, essa massa vai descansar dentro da geladeira. Vai ficar fazendo essa autólise dentro da geladeira. Percebam que aqui eu não tenho prática nenhuma, é basicamente sovar a massa só. E agregar, né, misturar o trigo bem com a água e tornar uma massa um pouco mais homogênea. Mas é basicamente isso. Qualquer um aí consegue fazer. Então aqui mostrando pra vocês na batedeira. A batedeira tá bem suja porque essa foi a última massa que eu bati. Eu acrescentei aquela mistura de trigo com água que estava na geladeira. Coloquei o levain, né, os 100 gramas de levain e mais a nossa esponja. E deixei bater. Deixei bater por 5 minutos. Acrescentei o sal, que nesse caso, nessa vez, eu derrubei todo o sal ali do lado. Né, eu não tinha percebido, mas se vocês olharem vão ver. E depois de acrescentado o sal, eu bati por mais 5 minutos. Aí virei a massa na bancada, ajeitei um pouco ela e dei uma sovada nessa massa, pesei a massa e dividi a massa em 6 partes iguais. Ela rendeu uma pizza de um tamanho médio, assim, médio para grande, depende de como você abrir ela. Percebam assim que a massa fica bem pegajosa, né? E é assim mesmo, então nada de acrescentar mais trigo nesse processo. É só aquela quantidade lá mesmo e tá bom. Aí conforme a gente vai sovando a massa, ela vai ficando um pouco mais fácil, né? Um pouco mais unida e mais fácil de trabalhar. E esse era o ponto ideal, onde eu deveria ter parado de sovar a massa. Mas como eu não parei, eu consegui estressar bastante essa massa e ela perdeu um pouco aquele aspecto liso que ela estava adquirindo, né? Então vejam a importância de você sovar só o necessário. Aí depois eu sofri um pouco mais para conseguir dar um formato novo para essa massa aí, que não tive muito sucesso, mas no fim ali só ajeitei e tá bom. E deu certo. Mas poderia ter ficado muito melhor se eu tivesse parado lá atrás, onde ela já tinha tomado um formato. Aí aqui eu consegui estruturar ela de novo um pouco antes de dividir, mas não acabou que não ficou tão perfeita como deveria. Aí agora o ideal é pesar a massa e dividir. Aí aqui mostrando pra vocês que eu dividi cada massa dessa então em 6 porções, né? E eu acomodei elas aqui nesses potes aí pra ir pra geladeira. Oi, gente, voltei aqui. Então foi um processo bem longo de fabricação dessas pizzas. Algumas coisas não deram muito certo no meio do caminho. O último vídeo que eu gravei jogando sal dentro da massa, eu só gravei ali o procedimento da última massa. O sal caiu pra fora, eu só consegui perceber isso depois. Tive que misturar esse sal, daí fiquei ali sovando bastante sal na mão.
pra ver se ele dissolvia, porque eu já tinha guardado o gancho, tinha posto o gancho dentro da lava-louça, já, tá, virou um negócio. Mas no fim eu acredito que tudo deu certo. Tive que organizar bastante espaço dentro da geladeira, porque agora essas massas vão ficar todas dentro da geladeira até sábado. Fiquei um pouco decepcionada com a batedeira, eu nunca tinha usado ela pra bater massas pesadas, assim. Eu tinha uma batedeira aqui que eu paguei, não sei, 1/5 do valor que eu paguei nessa batedeira, e ela batia da mesma força. Eu acho que vai dar tudo certo, né? Então as massas estão todas na geladeira agora, descansando, e a gente vai mexer com essas massas só no sábado. Então o ideal é você tirar elas no mínimo 2 horas antes de você assar da geladeira. Mas aí eu mostro pra vocês ali bem certo a hora que eu tirar e quanto tempo depois que eu vou assar. Eu não vou conseguir fazer a massa só com 2 horas, né? Porque a gente vai pro sítio e daqui até o sítio vão dar, acho que mais ou menos 1 hora ainda de distância até chegar lá, ajeitar o fogo, ajeitar o forno. Então eu acho assim que ela vai ficar no mínimo umas 4 horas fora da geladeira, até a hora de eu assar. E foi basicamente o mesmo tempo que eu deixei da outra vez, né? Então ela cresce bastante, ela cresce um pouco mais do que o dobro do tamanho dela. E a minha primeira experiência foi muito boa, né? A massa ficou muito gostosa. Você não precisa colocar muito recheio, mas eu coloquei, assim, uma passata de qualidade e tal, porque o sabor do molho de tomate vai ser muito importante nessa massa. Então, é isso. A massa ficou na geladeira. Vou tentar explicar mais pra frente um pouco mais sobre essa receita. Mas é uma receita bem, assim, simples, né? Um pouco trabalhosa. E se você vai fazer só uma massa em casa, eu acredito que fica muito mais fácil do que fazer 4 de uma vez. Eu achei que ia dar menos trabalho do que deu. Eu acho que eu não tava imaginando que ia dar tanto trabalho. Fiquei muitas horas envolvida nisso, mas, enfim. Agora terminou. E no sábado a gente se encontra. Oi, gente, passando aqui rapidinho só pra atualizar vocês das pizzas. Então, vou mostrar como que elas estão agora. São 4h10 da tarde do sábado e a gente já vai ir pro sítio. Lembrando que essas pizzas são pizzas de fermentação longa pra assar em forno a lenha. Não vai ter o mesmo resultado se assarem elas no forno a gás, mas dá pra tentar também. Aqui pra mostrar então a quantidade que essas massas cresceram dentro da geladeira. Aqui chegando no sítio já, então, nossa bancada toda pronta. Montamos a bancada bem de frente para o forno para não ter muita trabalheira de carregar a massa. Aqui as massas num canto, ali uma travessa que eu coloquei a semolina, muito importante, para dar um banho na massa ali de semolina, passar bem a massa na semolina antes de começar a abrir para não grudar. Esse aqui é o nosso fornão, a todo vapor aí, a gente fez um fogo bem forte nele, com bastante lenha. Deixamos o fogo queimar aí por alguns minutos. Eu acho que queimou uns 20, 30 minutos para esquentar bem o forno e a gente já vai começar a fazer as pizzas. Aqui mostrando a primeira massa que eu tava abrindo, então sem experiência nenhuma, eu tinha visto só alguns vídeos de como fazer, mas eu garanto que eu não consegui copiar nada do que os pizzaiolos fazem. Então o que eu tentei foi manter a borda e eu percebi que quanto mais fofinha fica a borda, quanto menos você estica a massa ali na região da borda, mais ela vai crescer dentro do forno. Então, tentei abrir em formato de disco. Aqui já colocando o recheio, então todas as salgadas eu comecei pela passata, uma quantidade aí normal de passata, não precisa pôr muito. E as doces eu coloquei leite condensado. E com certeza, essa parte de rechear as pizzas foi o processo mais gostoso, mais divertido. Então, como essa era a primeira, a gente fez um sabor bem clássico, então só a passata, uns quadradinhos aí de mussarela, umas rodelas de calabresa, umas folhinhas de manjericão e ainda por fim um pouco de cebola roxa para dar um tchan aí nessa pizza. Aí a gente sofreu um pouco para transferir a massa da pizza para pá, porque a gente montou então essas massas aí na bancada. Deveria ter montado direto na pá, mas a gente teve essa ideia mais lá no final, quando tava nas últimas pizzas. Então foi basicamente isso: monta a massa, coloca ela na pá e transfere ela para pedra refratária. Enquanto a massa está no forno, tem que dar umas giradinhas nela para ela assar por igual por todos os lados, né? Mas olha como ficou linda essa pizza. Nossa, tá linda demais. Aqui a nossa pizza ficou quadrada, totalmente deformada, porque a gente teve muita dificuldade de colocar ela na pá, tirar da bancada e colocar na pá. E ela saiu do forno aí, ó, quadradona também. Mas ficou uma delícia igual. Esse requeijão eu recomendo muito, é da marca Scala, ficou muito bom.
Aqui em outro sabor, novamente a gente montando aí a pizza na bancada. E era mais ou menos assim, eu montava uma pizza e as pessoas iam falando, ah, coloca tal coisa, tal coisa. E eu ia colocando, né? Porque a pizza saía ali, a gente já ia picando, já ia comer. Então nessa pizza foi lombinho, foi tomate de um lado, cebola roxa do outro, mais manjericão. Aqui mostrando a pizza no forno. Então a gente ainda tava com bastante dificuldade de moldar a pizza, deixar ela redondinha e colocar ela no forno redondinho. Vejo que os formatos das pizzas são os mais variados possíveis, né? Essa era uma pizza de chocolate que não deu muito certo. A gente colocou o chocolate com a massa fria, né? Com a massa crua e o chocolate queimou tudo. E aqui a gente tem uma pizza que a gente fez do jeito certo. Então a gente pré-assou ela e depois colocamos o chocolate só pra derreter. Aqui era uma pizza de milho e bacon, mostrando pra vocês a importância de girar a pizza e como ela cresce quando ela tá bem em contato com o fogo. Então o ideal é ficar girando o tempo todo, o que a gente teve bastante dificuldade com esse garfinho aí. Mas olha só, não deixou de ficar bonita, ficaram todas muito lindas. Aqui uma pizza de milho e bacon. Esse bacon em tiras, nossa, fica uma delícia, faz total diferença. Aí quando termina de assar a pizza, você pode pegar e apresentar essa pizza pro fogo para dar uma tostadinha no bacon. Então você devolve ali e mostra um pouquinho o bacon pro fogo e ele já fica bem crocante. Aqui meu sabor favorito de pizza, doce, que é chocolate branco tostado com banana. Fica uma delícia, só façam. Um salve aí dos reis da noite e agora um pouco aí durante o dia de como é o nosso paiol. Oi, gente, voltando agora aqui para contar para vocês como é que foi a nossa noite de pizza do sítio. Então, falando um pouquinho do sítio, esse sítio é do meu avô criou os filhos dele lá. Então, todos os meus tios ali, tinham bastante tio junto ali na noite. Eles cresceram lá, então eles têm muito apego pelo sítio, né? Muito carinho por aquele lugar. Mas ninguém mora lá, ninguém deles, né? Mora lá há mais de 30 anos. Eles vieram todos morar para a cidade. E agora, nos últimos anos, eles têm retomado esse hábito de ir lá pro sítio. Então, praticamente todo final de semana, eles pegam suas famílias e vão para lá, para ficar lá sábado, aí dormem lá, ficam até domingo, fazem churrasco lá e estão organizando as coisas, né? Então a casa passou por alguns saques, né? Foi saqueada. Eu acho que chegaram a roubar até portas, essas coisas, as coisas do banheiro. Mas agora eles estão aos poucos, né? Aos pouquinhos ali eles estão dando fazendo algumas melhorias no local. Aquele paiol que eu filmei ali, ele tá ali, está lá, né? Há mais de 50 anos. E o forno, eu acho que faz mais de 40 anos. Então, assim, é gostoso até de ver, porque ele carrega muitas marcas, né, do tempo. O forno era um forno que a minha avó assava pão, então ele não é nem de longe um forno para pizza. E toda vez que eu ia lá, eu olhava para aquele forno e ficava pensando, nossa, eu acho que dá para assar alguma pizza aí, né? Porque eu fiz uma vez só pizza em casa, pizza de fermentação longa, assim, mas eu fiz ela só com levain. E eu fiz para tentar assar no meu forno. Inclusive, foi aí que eu comprei as pedras refratárias. Aqueles tijolinhos para pôr dentro do fogão, para tentar deixar o fogão numa temperatura de manter, né, uma temperatura um pouco mais alta. Mas não deu certo, a pizza aqui em casa não teve sucesso. E eu sempre tive essa vontade de fazer a pizza, né? E desde então eu ficava, um dia eu vou comprar um forno. Aí a gente dava uma olhada na internet, tem esse forno de pizza, aquele forno de pizza, que é tudo muito caro, assim. Aí numa dessas idas minhas até o sítio, eu vi aquele forno lá e fiquei pensando, pô, eu acho que dá pra assar alguma pizza aqui dentro. Aí um dia, que eu acho que não faz muito tempo, foi agora esse ano ainda, eu fui lá com a minha família, assim, e eu falei para as meninas, né? Tinha falado, na verdade, um pouco antes, assim, eu quero tentar fazer pizza no forno, mas eu não quero que seja a estrela da noite, porque se não der certo, né, a gente vai ter o que comer. Então eles fizeram uma noite de pastel e eu levei uma receita só da massa de pizza. Então tinham dado 6 pizzas, né? E a primeira pizza que a gente foi tentar assar, nós tentamos assar em cima dos meus tijolinhos, coloquei eles lá no forno, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que tinha ficado o forno na época. Aí a primeira pizza que a gente foi assar, ela virou por cima dos tijolinhos, então ela grudou em tudo, derramou recheio, aí depois teve que limpar os tijolinhos e virar eles, porque virou uma lambança. Só que daí quando eles tiraram os pedaços da pizza, assim, né, que tinha sido destruída ali dentro do forno, eu provei e eu achei que ficou muito saborosa. Aí isso me acendeu mais, assim, a vontade de fazer pizza.
Aí a segunda pizza que a gente fez também não deu certo, porque a gente tava tendo muita dificuldade em colocar a pizza dentro do forno. Porque na minha cabeça eu pensei, pra colocar vai ser só pegar a pizza e colocar. Eu, né, não imaginava o calor que ia ficar ali perto, né, porque fica muito quente perto do forno, não tem nem condição de você colocar o braço ali dentro. Então nós improvisamos, na época eu nem tenho foto aqui, mas a gente improvisou um cabo de vassoura com uma tampa de panela na ponta. Então ele ficou mais ou menos como se fosse uma pá. Só que não era fino o suficiente, ficou meio grosso, ficou meio bambo, nossa, foram várias incoerências ali daquela pá. Mas ela serviu pra gente conseguir colocar a pizza no forno. Só que depois não dava pra tirar a pizza, porque daí como eram os tijolinhos, ele ficou muito irregular. Aí a gente soltou a pizza lá dentro do forno e não conseguia mexer a pizza, não conseguia tirar a pizza, então não deu certo. Então a gente perdeu a primeira pizza e perdemos a segunda também, porque não tava dando pra tirar. A pizza acabou passando do ponto lá e não deu pra tirar. Aí alguém teve uma ideia de assar a pizza em cima de um papel alumínio. Aí funcionou. Aí eu montei a pizza em cima do papel alumínio, colocamos ela lá e daí dava pra girar, dava pra manusear e foi muito mais fácil pra tirar. Então dessas 6 pizzas, 4 pizzas deram certo e elas ficaram muito gostosas. Eu vou deixar algumas fotinhos delas aqui pra vocês pra verem como que elas tinham ficado. E daí depois que essas pizzas deram certo, todo mundo meio que se animou. Porque ali naquele primeiro dia ninguém tava pondo muita fé, todo mundo, vamos fazer esse fogo aí e tal, vamos tentar. Mas ninguém acreditava que ia dar certo. E no fim deu certo. Aí agora, né, no sábado a gente foi lá, tava tudo mais ajeitado, prepararam um local. Na primeira vez que a gente fez não tinha nem lâmpada lá dentro do paiol. Aí arrumaram uma extensão, colocamos uma lâmpada, colocaram umas madeiras ali pra fazer um chão, né, porque era tudo em terra mesmo. Aí uma mesa, aquela mesa também não estava lá, pois aquilo ali é um paiol de guarda-lenha, né, então não é um local de mexer com esse tipo de coisa. Aí foi colocada aquela mesa pra montar as pizzas ali bem na frente do forno. Ficou tudo muito organizado, a gente coloquei então todos os recheios ali, todos à mão. As massas de pizza eu tinha levado na forma, nas formas daqui de casa, e eu não coloquei mais elas na geladeira. Então elas fermentaram no ambiente, assim, mais umas 3 a 4 horas, sabe? Que foi da hora que eu tirei aqui até a hora que a gente assou. Aí elas cresceram um pouco mais do que elas tinham crescido aqui dentro da geladeira, mas eu achei que não foi tanto, sabe? Elas deram só um pouco mais de aumentada. Eu tive bastante dificuldade em tirar a massa de dentro da forma, porque acabou que, como eram muitas pizzas, eu amontoei muito elas, sabe? Então, assim, se a massa grudava em alguma pizza, ficava difícil pra você remover, entendeu? Então, se você conseguir colocar as massas, né, bem espaçadas, para que elas tenham espaço, assim, para crescer sem se encostar muito uma na outra, eu acho que vai ser o melhor negócio, porque daí você não destrói tanto os alvéolos, né, que são ali as bolhas de fermentação que são formadas dentro da pizza. Porque quando ela esticou, eu percebi que ela não tinha tanta força naquela região para crescer dentro do forno. Então, a primeira massa que eu tirei ali, que eu tentei, tive o maior cuidado ali com a borda, sabe? Manter a borda elevadinha, né? Com as bolhas já da fermentação, aquilo ali foi fundamental para crescer bastante. Mas várias delas eu não consegui fazer isso. Então, eu mantinha a borda mais de um lado, o outro lado ficava mais lisa, mais achatada, né? Mais fina. Então, não ficou uma borda perfeita em todas as pizzas. Eu também não tinha prática nenhuma, vocês podem ver ali no vídeo. Não tinha prática nenhuma em abrir massa de pizza, essa foi a terceira vez que eu tentei abrir. E aquela vez que eu fiz aqui em casa, eu nem, sabe, nem me especializei tanto, eu simplesmente abri como se fosse com rolo de macarrão e pus passar. Então aí ali eu tentei, né, esticar, igual eu vi em alguns vídeos e tal. Mas assim, tudo muito rudimentar ainda. Eu acho que na próxima vez que a gente for fazer pizza lá no sítio, as coisas vão estar bem mais avançadas. Aí a gente fez vários sabores, então o meu sabor favorito é marguerita. Eu acho assim que uma coisa que tem que ter na pizza é um bom molho de tomate. Então, uma coisa para investir, né? Eu comprei aqui a passata da Sírio. Eu acho que é uma passata boa, ela não é tão cara. Então, para mim, assim, foi a ideal. Eu errei bastante na mussarela. Como eram bastante recheios e bastante pizzas, eu ainda perguntei pro Google quanto de mussarela que eu usava em cada pizza e ele me respondeu que é 200 gramas. Aí eu pensei, meu Deus, vão ser 24 pizzas, eu vou precisar de 4 quilos de mussarela? Mas não, né? Eu comprei 2 quilos de mussarela e como eram muitas coisas que eu tava comprando. E fui comprar mais mussarela ainda, 2 quilos de mussarela. Eu pensei em comprar uma mais barata, mas não valeu a pena, tá? Eu comprei no atacadão. Eu não lembro qual foi a marca da mussarela que eu comprei, mas ela foi, tipo assim, ela foi ao contrário, totalmente contrário do que eu imaginei que ela seria. Ela não ficou derretida, ela não ficou puxa-puxa, sabe? Ela assou os quadradão, assim. Deu uma leve achatadinha só e, enfim, não atrapalhou a pizza, mas eu esperava mais, né? Aí nós fizemos sabores também eu comprei calabresa e salaminho, fiz com lombo. Aí o milho bacon que eu amo ficou muito gostoso. As pizzas de milho bacon. Nós fizemos um frango com requeijão também. Que eu coloquei um pouco de requeijão por cima. Comprei uma marca muito boa, que acho que mostrou ali no vídeo, que agora eu não lembro qual que era. Ficou muito boa a pizza de frango com requeijão. Nós tivemos um pouco de dificuldade em tirar elas do forno ainda, sabe? Porque eu comprei apenas uma pá
E era apenas uma pedra refratária. E essa pedra refratária, ela era de 30 por 40. Então meio que você tinha que sambar a pizza lá em cima. Se você empurrava muito, ela caía, né? Então o ideal teria sido comprar umas 4. Mas como custava R$ 110 cada uma, e a gente já tinha comprado um monte de coisa, eu pensei, não, eu vou comprar só uma, porque daí da próxima vez eu compro mais um. Vamos tentar assim, né? Deu certo, mas eu tenho certeza que se eu tivesse pelo menos 2 ali, teria ficado muito mais fácil para você girar a pizza, né? E mais uma pá, porque a gente tinha um garfinho de pescar lá junto para ajudar. Ele ajudou um pouco para virar, mas ficava meio, ai, sei lá, meio difícil assim. Mas de modo geral, eu gostei bastante. A pizza ficou perfeita, todo mundo amou. Nós fizemos muitas pizzas. Eu estava com bastante medo que faltasse pizza. Eu acho que esse é o pior problema da minha família. Tudo é feito em muita quantidade, então a gente perde um pouco a noção. Sempre fica sobrando comida, isso é péssimo, né? Porque daí você não joga fora, né? Porque como você vai ficar jogando comida fora, aí você se obriga a ficar comendo comida requentada vários dias. Então foram 24 pizzas porque eu chamei bastante pessoas, as pessoas que estavam, né, participavam do grupo da família. Mas no fim nós estávamos em 13 adultos. E eu acho que nós comemos umas 15 pizzas. Aí o resto eu assei pro café da manhã e daí ficamos comendo aí mais alguns dias de pizza. Mas nada se compara a pizza assada na hora, né? Então eu acho que quando vocês forem fazer, vocês podem calcular se comem muita pizza, no máximo uma pizza por pessoa, sabe? Mas no máximo e se comem muito. Porque se as pessoas comerem pouco, aí dá até pra reduzir essa quantidade. Mas como era a minha primeira vez fazendo, eu também não tinha experiência nenhuma nisso. E fazer pizza pra um monte de gente, né? Dá um medo de, as pessoas vão lá só pra comer isso e no fim não tem mais, acaba, todo mundo fica com fome. E a gente lá no meio do mato, né? Ia jantar o quê? Se não der certo essa pizza. Mas eu fiquei super feliz. Se você tem algum forno aí e você quiser fazer uma pizza dessa na sua casa, você faça, porque ficou perfeita. Nossa, sem defeitos, gente. Ficou muito gostosa. Se você não tem um levain e você quiser fazer um levain também, faz o seu levain. Porque eu acho que ele dá um sabor a mais, mas pode ser coisa só da minha cabeça, né? Porque se você fizer a massa só com o fermento químico, também vai dar certo. Então o levain ele não é fundamental, mas eu acho que ele acrescenta um pouquinho de sabor. Espero que a gente faça mais vezes a pizza. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu achei que foi muito gostoso compartilhar com vocês também. Foi uma experiência muito gostosa em família, muito gostoso todo mundo participar, todo mundo ajudar, as pessoas ali comendo, a gente fazendo, elas comendo. Então, foi bem bom. Uma outra dica seria para vocês tirarem a pizza sempre na gradinha. Eu tenho uma gradinha de resfriamento que eu levei junto e eu achei que fez total diferença, porque você tira ela em cima da gradinha, ela não soa embaixo, então ela fica crocante, sabe? A pizza inteira e não só a bordinha, não vira aquela coisa úmida embaixo, sabe? A pizza de banana, se vocês fizerem na sua casa, não pode faltar a pizza de banana com um chocolate branco tostado em cima. A gente fez, a primeira que a gente fez, a gente colocou o chocolate branco já, eu falei no vídeo, né? A gente colocou o chocolate branco por cima e daí ele queimou tudo. Enfim, chocolate com forno não combina, tem que colocar o chocolate só hora que a pizza estiver quase pronta, tá? Foi muito rápido para assar as pizzas, eu acho que levou em média ali uns 3 minutos, no máximo 5 minutos para assar cada pizza, então foi, nossa, rapidinho. Você montava a pizza, assava a pizza, já comia a pizza. Nossa, isso para mim foi show, assim. Foi uma experiência muito gostosa, né? Só contando aí os dias pra fazer de novo. E cuidar um pouco com a quantidade de recheio, porque a gente levou muito recheio e no fim não precisava de tanto. Eu fiquei com medo também da quantidade de tomate, comprei várias passatas, comprei 5 passatas, no fim usei 2 passatas e meia, né? Então ainda sobraram 2 passatas cheias. Então, vários exageros assim que não precisava, mas eu acho que faz parte, né? Quando é a primeira vez que a gente tá fazendo alguma coisa, e como não tinha acesso a nada, porque se você tá fazendo na tua casa e acaba alguma coisa, você consegue ir até o mercado, é uma coisa. Agora você tá fazendo lá num local onde não tem acesso a nada, que a cidade está a 1 hora de distância, você não pode, né, errar, né? Não pode faltar nada, tem que ser bem precavido. Mas é isso então. Obrigado por terem assistido de novo e tchau, tchau.